Olá, meus irmãos. Eu gostaria rapidamente, em menos de 5 minutos, transmitir algo ao seu coração. Quando a Bíblia diz, no livro de Juízes, que a nação de Israel estava em perigo e vivendo um caos não apenas financeiro, mas um caos em torno de toda uma sociedade. Havia medo, havia pavor, não era uma pandemia, não era uma doença que os levavam às cavernas, mas eram os muitos inimigos. E em meio a tantos inimigos, depois de haver 40 anos de paz, no capítulo 6, a Bíblia diz que por causa do pecado do povo, aquele povo foi levado a 7 anos de sofrimento. Em meio ao caos e em meio às dificuldades, aquela nação, ela procurava um meio de sair daquela situação, um meio de sair daquele sofrimento. E havia alguns homens, e havia sim algumas pessoas que temiam em salvar pouco daquilo que sobrava. Havia um homem chamado Gideão, e esse Gideão, um homem simples, ele segurou consigo poucas sementes, e ele então separou um lugar, era um lugar onde se amassava uvas, o lagar, mas ele então decidiu fazer daquele lagar a sua eira, e ele então começou a malhar o trigo e segurar consigo poucas sementes que ele conseguia sustentar. Meus queridos, a verdade é que em meio às crises, e em meio ao caos, e em meio às dificuldades, por maior que seja o pecado de uma nação, quando existe alguém que se dispõe a servir a Deus, Deus envia o anjo, Deus vem com a resposta. Quando existe um desejo de buscar ao Senhor e clamar a Ele de todo o coração e ter um desfecho diferente daquilo que o inimigo espera, Deus vem com a resposta. E a resposta está no capítulo 6 de Juízes, no versículo 12, quando o anjo diz, e aparecendo ele, o anjo disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mesmo Gideão, sabendo que a nação sofria 7 anos, mesmo Gideão sabendo que o contexto é de dor, sofrimento e perda, mesmo ele não considerando, mesmo assim, o Deus o qual trouxe aquela nação até ali, e mesmo sabendo do sofrimento, Gideão em um momento ele duvida da palavra, mas então ele percebe realmente em seguida que o anjo vinha da parte do Senhor. Fato é, Deus tem um plano contigo, Deus tem um plano com a tua casa. Em tempo de medo, em tempo de pânico, em tempo de perdas, em tempo de caos, é o tempo da sua chamada, é o tempo do seu despertar. Desperte você na sua casa e seja o homem ou a mulher que Deus está chamando neste tempo, para que Ele venha dizer para você: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Que Deus abençoe a sua casa. Não esqueça, Deus tem uma saída para a sua família, Deus tem uma saída para essa nação. E se chama o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.